Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como ecocrítica literária em tempos de crise ambiental e climática, direito ambiental, cinema, teatro e música. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Turvin, especialmente para a revista Pub Diálogos Interdisciplinares. Em 2023, o Instituto Brasileiro de Advocacia Pública realizou, na cidade de Salvador, Bahia, o 27º Congresso Brasileiro de Advocacia Pública. O evento, intitulado Reconstruindo a Democracia no Brasil, ocorreu no período de 12 a 14 de julho, nas dependências da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. E, na ocasião, eu fui um dos palestrantes, participando de uma mesa no dia 13 de julho, intitulada Democracia Ambiental em Tempo de Emergência Climática. Como até o momento a gente não conseguiu a gravação do evento para disponibilização para os associados, eu vou, neste episódio de Narrativas do Antropoceno, fazer a leitura de minha palestra, intitulada Racionalidade, Neoliberalismo e Democracia em Tempos de Emergência Climática. Em 1865, um cientista alemão chamado Rudolf Clausius formulou uma lei da física, segundo a qual as diferenças entre sistemas em contato tendem a igualar-se. Trata-se da segunda lei geral da termodinâmica, originada do estudo sobre a eficiência das máquinas que transformam calor, provindo de uma fonte quente, em trabalho, transferência de energia útil. O que Clausius provou foi que qualquer máquina requer uma diferença de temperatura e que nenhum trabalho pode extrair-se de um sistema isolado em equilíbrio térmico. Ou, para ser mais claro, ele provou que não são possíveis máquinas de movimento perpétuo, derrubando a teoria de Carnot, que imaginava a possibilidade de uma máquina térmica de motor perpétuo com eficiência máxima, que absorveria a fonte quente e a transformaria em trabalho de forma reversível, retornando ao ponto inicial. Ou seja, uma máquina se aquece pelo movimento do trabalho realizado e esse calor é reaproveitado na forma de energia para que a máquina continue a se movimentar e assim perpetuamente. É o mesmo que se nós imaginássemos a possibilidade de colocar um dínamo na roda de um automóvel e esse dínamo produzir energia, como o dínamo, por exemplo, de uma bicicleta que acende a lâmpadazinha quando o ciclista pedala, e essa energia se acumula e é reutilizada para a própria movimentação do carro. Então o carro não precisaria nunca ser abastecido, porque ele se movimenta e a energia do dínamo fornece energia para ele continuar se movimentando. O fluxograma da máquina imaginada por Carnot pode ser representado pelo símbolo que encontramos nas etiquetas dos produtos recicláveis, flechas em círculo fechando-se como uróboros, as serpentes que se entredevoram pela cauda. O que Clausius disse há 160 anos foi que também não existe reciclagem infinita, que seria uma outra modalidade de moto perpétuo daquele imaginado por Carnot. No entanto, fechando os olhos para a segunda lei geral da termodinâmica, ainda hoje muitos ambientalistas falam em sustentabilidade e do princípio da solidariedade intergeracional dentro do capitalismo. Na introdução ao seu livro Abundância e Liberdade, Pierre Charbonnier dizia, em 2020, que durante o tempo necessário para escrever seu livro, o Observatório Americano em Mauna Loa, no Havaí, indicava que a concentração de CO2, dióxido de carbono, na atmosfera, havia ultrapassado a marca de 400 partes por milhão e, em seguida, das 410 partes por milhão. Essas medidas, dizia ele, atestam que, na escala de uma atividade tão pequena quanto a redação de um livro de filosofia, a realidade se transforma em proporções espetaculares. Quando eu nasci, em 1957, o índice, na época, era de aproximadamente 312 partes por milhão de CO2 na atmosfera. O que significa que eu testemunhei, até hoje, o aumento de 112 partes por milhão de CO2 desde que eu nasci. Vamos concentrar as nossas atenções na situação planetária a partir de 1987,
Com isto, além de abrangermos o advento da Constituição Democrática do Brasil, nós contemplaremos os mais importantes diplomas jurídicos sobre mudanças climáticas. Em 1987, a ONU havia criado a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida pela norueguesa Gro Harlem Brundtland. Isso ocorreu há 36 anos, e então já se afirmava que havia muito pouco tempo disponível para ações corretivas. Naquela oportunidade, a ONU alertou as lideranças globais que, em alguns casos, podemos já estar perto de transgredir limites críticos. Enquanto cientistas continuam a pesquisar e debater causas e efeitos, em muitos casos já sabemos o suficiente para justificar uma ação. Isso é verdade local e regionalmente nos casos de ameaças como desertificação, desmatamento, resíduos tóxicos e acidificação. É verdade globalmente para ameaças como mudança climática e destruição da camada de ozônio e perdas de espécies. Os riscos aumentam mais rapidamente do que nossa habilidade para gerenciá-lo. Naquele ano de 87, a concentração de gás carbônico, CO2, atingia a marca de 352 partes por milhão. No período de 27 a 30 de junho de 1988, as Nações Unidas promoveram em Toronto, no Canadá, uma conferência preparatória intitulada A Atmosfera em Evolução – Implicações para a Segurança do Globo. Em fevereiro de 1989, em Nova Delhi, foi realizado um dos primeiros encontros internacionais sobre mudanças climáticas, a Conferência Internacional sobre Aquecimento Global e Mudanças Climáticas, Perspectivas dos Países em Desenvolvimento. Na oportunidade, firmou-se uma declaração no sentido de que o aquecimento do planeta constitui a mais grave crise que a humanidade deve coletivamente encarar. Contrariamente a outras crises, sua natureza é planetária, pois ameaça a própria sobrevivência da civilização e promete produzir unicamente perdedores na inteira estrutura socioeconômica. Convém mantermos a lembrança da descoberta de Rudolf Clausius. Estamos falando de aquecimento não apenas de uma máquina, mas de um planeta inteiro. No mesmo ano de 1989, os 7 países mais industrializados do mundo realizaram uma cúpula em Paris, declarando que seriam recomendáveis esforços comuns para reduzir a emissão de dióxido de carbono e de outros gases que originem o efeito estufa, suscetíveis de causar modificações climáticas e que colocam em perigo o meio ambiente e, em última análise, a economia. Estes foram os principais antecedentes imediatos da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotada durante a ECO 92, no Rio de Janeiro, e assinada pelo Brasil, aprovada pelo Decreto Legislativo número 1, de 3 de fevereiro de 1994, e promulgada pelo Decreto número 2652, de 1º de julho de 1998. Em 1997, em Kyoto, foi realizada a terceira Conferência das Partes, COP3, com a participação de 159 nações, que adotou por consenso um dos mais importantes marcos desde a realização da Convenção de Mudanças Climáticas no Rio de Janeiro, a adoção do Protocolo de Kyoto. Em maio daquele ano, a concentração de CO2 na atmosfera já havia atingido mais de 366 partes por milhão, ou seja, 12 partes por milhão a mais do que no ano de 1988, quando os esforços mundiais começaram a se fazer visíveis. O Protocolo de Kyoto, contudo, só entraria em vigor quando países representando 55% das emissões mundiais de gases de efeito estufa o subscrevessem. Com a recusa do Congresso dos Estados Unidos em ratificá-lo, ele só entrou em vigor no ano de 2005 com a adesão da Rússia. A essa altura, a concentração de CO2 já havia atingido 387 partes por milhão. Em 2015, foi realizada a COP21, de onde saiu o Acordo de Paris, celebrado pelos profissionais de direito ambiental e pela comunidade internacional. No âmbito do Acordo de Paris, os países deveriam tomar ações para limitar o aumento da temperatura média global a bem abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, e buscar esforços para limitar o aumento a 1,5 graus Celsius. Além disso, os países deveriam apresentar contribuições nacionalmente determinadas, NDCs, que detalhassem suas metas e planos de redução de emissões.
As metas e datas específicas variam de acordo com cada país e suas circunstâncias individuais. Os países são incentivados a revisar e aumentar suas metas de redução de emissões ao longo do tempo. O Acordo de Paris enfatiza a importância da cooperação global, da transparência, do apoio financeiro e tecnológico aos países em desenvolvimento e de medidas de adaptação às mudanças climáticas. Em 2015, a concentração de CO2 já havia saltado para 403 partes por milhão. Ninguém duvida que o direito internacional do meio ambiente buscou, desde aquela época, que por sinal coincide com o fim da União Soviética, regular questões sobre mudanças climáticas em nível planetário. Nosso direito ambiental brasileiro também fez a lição de casa, instituindo em 29 de dezembro de 2009 a Política Nacional de Mudanças Climáticas pela Lei 12.187. Hoje, no entanto, podemos vislumbrar as impressionantes transformações ocorridas no cenário político global desde o momento em que a comunidade internacional começou a preocupar-se com as mudanças climáticas. São de Pierre Charbonnier as observações sobre episódios como o Brexit, em junho de 2016, a ascensão de Donald Trump, em 2017, e de Jair Bolsonaro, em 2019. Diz ele, são marcos mais claros de uma série de acontecimentos frequentemente interpretados como a desintegração da ordem liberal. Em vários lugares do mundo, um movimento de retorno às fronteiras e de conservadorismo social enlaça certos perdedores do globalismo desesperadamente à procura de novos protetores e as elites econômicas determinadas a envolver os povos no jogo da rivalidade entre as nações, a fim de preservar a acumulação de capital. Antes, porém, os acordos de Paris, assinados com entusiasmo em dezembro de 2015, deixavam entrever a emergência de uma diplomacia de novo tipo, responsável por trazer o concerto das nações para a era do clima. A despeito das fragilidades constitutivas deste acordo, é essa articulação entre cooperação diplomática e política climática que os novos mestres do caos atacaram. Fora de cogitação, assim, a ideia de se fundar uma ordem mundial, levando-se em conta a limitação da economia. A atualidade, em suma, confirma e alimenta sem cessar a ideia de uma reorientação dos conflitos sociais em torno da subsistência humana. Mas, ao lado de tudo isso, ao lado das marchas climáticas, dos discursos de Greta Thunberg e das operações de desobediência realizadas pelo Extinction Rebellion em Londres, há também o Haiti, Porto Rico, Houston. A intensificação dos furacões tropicais e a falência de respostas governamentais transformaram a vulnerabilidade climática no indicador de desigualdades sociais cada vez mais politizadas. A distribuição das riquezas, dos riscos e das medidas de proteção nos obriga a compreender no mesmo passo o destino das coisas, dos povos, das leis e das máquinas que os enlaçam. Charbonnier propõe, então, que para compreender nossa incapacidade de impor restrições à economia em nome da proteção de nossa subsistência e de nossos ideais de igualdade, é preciso retornar à questão social do século XIX e ao modo como a indústria afetou as representações coletivas de emancipação. Os debates atuais sobre a biodiversidade, o crescimento e o estatuto da natureza selvagem são apenas a última etapa de uma longa história no decurso da qual nossas concepções sociais e a materialidade do mundo foram conjuntamente construídas. O próprio imperativo ecológico, na medida em que é reconhecido como tal, encontra seu significado nessa história. Nesse sentido, afirma o filósofo francês, isso significa que as formas de legitimação da autoridade política, a definição dos objetivos econômicos e as mobilizações populares por justiça sempre estiveram estreitamente ligadas ao uso do mundo.
O significado que damos à liberdade e os meios empregados para instituí-la e preservá-la não são construções abstratas, mas sim produtos de uma história material em que os solos e os subsolos, as máquinas e as propriedades dos seres vivos forneceram alavancas de ações decisivas. A atual crise climática revela de maneira espetacular essa relação entre abundância material e o processo de emancipação. A administração americana, responsável pela energia, por exemplo, batizou recentemente o gás natural, um combustível fóssil, de moléculas da liberdade US, invocando assim o imaginário de uma emancipação em relação aos constrangimentos naturais. A liberdade estaria literalmente contida na matéria fóssil. Esse enunciado fabuloso contrasta com tudo o que indicam as pesquisas em climatologia e sua tradição política. O aumento de CO2 na atmosfera não apenas compromete a habitabilidade na Terra, mas exige uma nova concepção de nossas relações políticas com os recursos. Em outras palavras, essas mesmas moléculas contêm o inverso da liberdade. Elas são uma prisão ecológica da qual não encontramos saída. Sabemos que no Brasil, a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, devendo ser observados os princípios do artigo 170 da Constituição Federal, dentre os quais destaco aqui os da propriedade privada, inciso 2, e da livre concorrência, inciso 4, dispondo ainda o parágrafo único que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Estou intencionalmente deixando de lado outros princípios, nomeadamente o da soberania nacional, o da função social da propriedade, o da defesa do consumidor, o da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, o da redução das desigualdades regionais e sociais, o da busca de pleno emprego, o do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. E isto pelo simples motivo de que, na atual fase do neoliberalismo, estes princípios vêm sendo sistematicamente ignorados ou ofuscados pelos dois outros princípios que mencionei, do inciso 2 e do inciso 4. Podemos esbravejar apontando que a Constituição de 1988 claramente temperou a liberdade de mercado com normas e princípios de aplicação obrigatória, como o da função social da propriedade e da defesa do trabalho, do meio ambiente e do consumidor. Isso, no entanto, não vem resultando em nenhum avanço na implementação das metas de descarbonização da economia, como demonstram os índices do nível de concentração de CO2 na atmosfera. Ocorre que o enfrentamento dos desafios impostos pela emergência climática, pela substituição de combustíveis fósseis por energia chamada limpa, além de estar muito distante de ser algo concretizável a curto ou médio prazo, ainda por cima é pouco demais. Seria, por exemplo, indispensável conjugar o enfrentamento das mudanças climáticas à proteção da biodiversidade. Lembro que no debate promovido pela Rede Globo com os dois candidatos à presidência da República em 2022, Lula observou algo no sentido de que hoje não se usa mais a expressão meio ambiente, e sim mudanças climáticas. Essa convicção do candidato que representava a luta contra a barbárie fascista é preocupante, na medida em que reduz o escopo do direito ambiental à perspectiva da evolução tecnológica na luta contra os efeitos das mudanças climáticas. Isso é aceitar de pleno a ideia do poder infinito da humanidade de crescer economicamente e abandonar a de recuperação das áreas degradadas a partir da captura do carbono pelo reflorestamento dos biomas. É fazer do direito ambiental uma legislação voltada à regulação do mercado brasileiro de redução de emissões, MBRE, a que se refere o inciso 8º do artigo 4º da Lei 12.187. Sim, é imprescindível lidar com a emergência climática, mas lidar com essa realidade emergente não é tão somente ser resilientes, palavra tão abusada nos últimos anos e que significa que temos que nos conformar com a inexorabilidade da ditadura do mercado, desistindo da luta pela vida, por todas as formas de vida no planeta.
Sim, infelizmente é preciso que estejamos preparados para enfrentar a carência de recursos vitais no caos que advirá num planeta que se tornou hostil para a vida humana. Mas será realmente preciso aderir a um otimismo neo-iluminista aos moldes de Steven Pinker e sair com um novo velho discurso empresarial e administrativo de governança ambiental e monetização de florestas em pé? Não tenho estômago para vir a um congresso discorrer sobre oportunidades profissionais diante da crise ambiental ou de criar um curso online sobre ESG. Débora Danowski e Eduardo Viveiros de Castro, em seu instigante livro Há Mundo por Vir, Ensaio sobre os Medos e os Fins, afirmam um topos que se repete com curiosa frequência nos discursos sobre a crise ambiental, tanto entre aqueles que ponderam os caminhos para enfrentarmos a catástrofe que já está entre nós, como entre os crentes, os aceleracionistas à esquerda e à direita, no arrebatamento iminente para um novo estágio ontológico, como por fim, entre os adeptos do business as usual e do drill baby drill, é que a história não anda para trás, que não podemos voltar à Idade da Pedra ou à Idade Média, ao momento adâmico. Porque tantos de um lado e de outro parecem estar de acordo ao menos sobre esse ponto, que não se pode andar para trás? Visto que não se está aqui discutindo a questão física palpitante do sentido da flecha do tempo e que é mais do que óbvio que não se pode andar cronologicamente para trás, pelo menos segundo a vulgata ontológica em vigor, que não vemos motivo para contestar neste contexto, cabe perguntar o que há de não óbvio nessa frase tão repetida, o que a torna tão atraente ou, antes, o que torna tão chocante contestar sua pertinência? Em primeiro lugar, a incapacidade de cumprir o luto do que já está morto é terrível, mas precisamente é mortal. A cada dia que passa, vemos confirmada a impressão de que já estamos vivendo e que viveremos cada vez mais em um mundo radicalmente diminuído. Como dissemos antes, reduzir a escala de nossas proezas e ambições, muito provavelmente em breve, não será apenas uma opção. Em segundo lugar, entretanto, isto não significa que estejamos aqui simplesmente para constatar que o mundo já acabou, está acabando ou vai acabar. Há muitos mundos no mundo. Temos muito que aprender com esses povos menores que resistem em um mundo empobrecido, que nem sequer é mais o seu. Assim como um dia já tivemos horror ao vácuo, hoje sentimos repugnância ao pensar na desaceleração, no regresso, no recuo, na limitação, na frenagem, no decrescimento, na descida, na suficiência. Qualquer coisa que lembre algum desses movimentos em busca de uma suficiência intensiva do mundo, antes que uma ultrapassagem épica de limites em busca de um hipermundo, é prontamente acusada de localismo ingênuo, primitivismo, irracionalismo, má consciência, sentimento de culpa ou mesmo sem rebulsos de pendores fascisantes. Para quase todas as formas assumidas pelo pensamento hoje dominante entre nós, apenas uma direção é pensável e desejável, a que leva do lado negativo ao positivo, do menos ao mais, da posse de pouco à propriedade de muito, da técnica de subsistência à tecnologia de ponta, do nômade paleolítico ao cidadão cosmopolita moderno, do índio selvagem ao trabalhador civilizado. Assim, quando comunidades camponesas, em vias de modernização, decidem voltar a ser indígenas, demonstrando em juízo sua continuidade histórica como povos nativos oficialmente extintos, como tantas povoações rurais vêm fazendo no Brasil desde a promulgação da Constituição de 1988, a qual deu direitos coletivos de posse da terra aos índios e descendentes de escravos implantados no campo, a reação escandalizada e furibunda das classes dominantes tem sido um espetáculo imperdível. Infelizmente, não dá para achar graça há muito tempo de quem continua com o chicote na mão. A fúria, somada à cobiça dos que necessitam da inexistência de alteridade, vem se traduzindo em uma concertada ofensiva por vias legais e ilegais, legislativas como criminosas, dos grandes proprietários rurais e de seus sócios e seus clientes e seus patrões, contra os índios e demais povos tradicionais do país. Assim se dá, pois, que só é possível e desejável a um indivíduo ou comunidade deixar de ser índio. É impossível e repulsivo voltar a ser índio. Como alguém pode desejar o atraso como futuro? Bem, talvez o escândalo tenha sua razão de ser. Talvez seja impossível voltar historicamente a ser índio. Mas é perfeitamente possível, mais que isso, está efetivamente se passando um devir índio.
local como global, particular como geral. Um incessante redevir índio que vai tomando de assalto setores importantes da população brasileira, de um modo completamente inesperado. Este é um quadro dos acontecimentos políticos mais importantes que testemunhamos no Brasil de hoje e que vai contaminando aos poucos muitos outros povos brasileiros, além dos povos indígenas. O Brasil é uma gigantesca aldeia Maracanã. Aqui todo mundo é índio, exceto quem não é. E todos sabemos bem quem são os que não são e onde eles estão. Danovski e Viveiros de Castro, em nota de rodapé, tecem este contundente comentário. A esquerda tradicional, até há pouco aliada das elites que nos governam, sempre só consegue ver no índio um tipo de pobre, um futuro membro da classe trabalhadora destinado à emancipação. Está mais do que na hora de figurar o pobre a partir da posição estrutural do índio. Afinal, a matriz étnica e vastas porções do inconsciente cultural da população pobre do Brasil são de origem dominantemente indígena e africana. Isto é, como alguém que não se trata de liberar, de melhorar, de transformar em uma versão menos pobre de nós mesmos, mas de assistir na acepção bitransitiva do verbo em sua transformação autodeterminada em outra coisa que nós mesmos, em outro povo, o povo, enfim, que Darcy Ribeiro tão belamente sonhou como o povo brasileiro, povo por vir, se jamais houve um que o fosse e adviesse. A proposta parece um tanto obscura, uma proposta de resiliência, uma resposta às frustrações e estresses decorrentes da nossa impotência diante do mercado, em todos os níveis, como superação e recuperação emocional, aceitando a tragédia que chega a passos largos. Neste ponto, retomo as palavras de Charbonnier, para quem é fundamental saber que nosso telefone, nosso carro e o conteúdo de nosso prato constituem a coagulação de conjuntos de circuitos de abastecimentos oriundos das minas e de seus empregados, dos solos, dos conhecimentos geológicos e dos fluxos de capitais, e que o preço desses bens frequentemente não reflete o custo social real de sua produção. Estamos vivendo um experimento geológico em escala global que perturba todas as dinâmicas ecoevolutivas conhecidas. Porém, se fecharmos os olhos a ele e às suas consequências, é porque ele entra em tensão com o que nos é mais caro, ou com o que frequentemente nos parece como tal, a saber, a possibilidade de desfrutar de uma liberdade absoluta e incondicional. Ora, nada é mais material que a liberdade, e em particular a liberdade das sociedades modernas que estabeleceram com suas capacidades produtivas da terra e do trabalho um pacto que está em vias de ruir. Em julho de 2023, o índice de CO2 alcançou a marca de 425 partes por milhão. Se estamos há mais de 165 anos ignorando a racionalidade, fazendo de conta que a segunda lei geral da termodinâmica, enunciada por Rudolf Clausius, é um detalhe incômodo que pode ser varrido para debaixo do tapete, o planeta Terra não está. Na semana passada, a temperatura média global bateu recordes por 3 dias. A temperatura registrada na segunda-feira, dia 3 de julho, foi de 17,01 graus centígrados, superando o recorde anterior de agosto de 2016, quando os termômetros bateram 16,92 graus Celsius. Um dia depois, na terça, dia 4, os números ficaram ainda maiores, chegando à média global de 17,18 graus Celsius. 2 dias depois, na quinta-feira, dia 6 de julho, uma nova alta, 17,23 graus Celsius. A ONU, no dia 6 de julho, declarou que perdemos totalmente o controle sobre as mudanças climáticas. A Lex Mercatória, a liberdade de mercado, que na prática resultou na desregulamentação das relações de trabalho, das normas ambientais, das garantias do consumidor, resultou no aquecimento global e na destruição dos ecossistemas. O que podemos fazer nós do direito? Nos esconder na cabana do filme de Lars von Trier e aguardar a colisão do planeta mercadoria? Ou lutar em defesa do novo constitucionalismo ecológico dos países andinos e aprender as lições de Davi Kopenawa e Ailton Krenak? Um olhar pausado para a cultura dos povos originários, para as sociedades que resistem há séculos ao modelo predatório do Ocidente, é a última janela aberta para o renascer de políticas públicas por um planeta verde.
Nesta palestra, eu me servi de duas obras, essencialmente. Os livros Abundância e Liberdade, de Pierre Charbonnier, publicado pela Boitempo Editorial em 2021, e Há Mundo por Vir, de Débora Danowski e Eduardo Viveiros de Castro, publicado pela editora ISA em 2017. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www.revista-pub.org.